Imagine de pé em um quarto cheio de bilionários e predadores, segurando a mão do homem que você ama, o homem que os governa a todos. Você pensa que você é a rainha do seu império sombrio. Você pensa que você está segura, mas então as portas abrem. Uma mulher entra. Ela é bonita. Ela é mortal. E ela está carregando a uma coisa que você não poderia dar a ele um herdeiro. Naquele segundo dividido, seu conto de fadas vira uma história de horror. Você não grita. Você não luta. Você corre. Mas você esqueceu uma coisa. Você não foge de um predador. Especialmente quando aquele predador é seu marido. E agora a caça está ligada. O champanhe no copo de Genevieve tinha ficado morno, mas ela não conseguia colocá-lo para baixo. Era seu único escudo. O grande salão de baile do Pierre estava sufocante, cheio com o cheiro de lírios caros, dinheiro antigo e o gosto metálico de sangue que só ela parecia notar. Para o mundo humano, esta era a gala anual para Vem Global, um conglomerado que possuía metade do horizonte de Nova York. Para o subterrâneo, esta era a corte de outono do Alto Conselho Vampírico. E de pé no centro de tudo estava seu marido, Tracy Vane. Ele era terrivelmente bonito na maneira que uma tempestade é bonita antes que ela destrua sua casa. Ele vestia um smoking cortado por um toro em Milão que tinha morrido por 50 anos. Seus olhos, geralmente a cor de obsidiana congelada, estavam atualmente escaneando o quarto com o tédio de um predador. Genevieve apertou seu aperto no braço dele. Tracy, ela sussurrou, inclinando-se para dentro. Algo parece errado. Ele olhou para baixo para ela, sua expressão suavizando apenas uma fração. Era o olhar que a tinha feito apaixonar-se por ele 3 anos atrás. O olhar que dizia, apesar de ser um predador ápice de 400 anos, ele queimaria o mundo por ela. Seus cansados moiadus são minha alma. O conselho está inquieto esta noite. Ignore-os. Não é o conselho, ela murmurou. É o ar. Ele se sente pesado. Antes que Tracy pudesse responder, as pesadas portas de carvalho no final do salão de baile rangeram abertas. O falatório no quarto não apenas parou. Ele foi cortado. Um silêncio tão absoluto caiu sobre a multidão que Genevieve podia ouvir o gelo derretendo em seu copo. Caminhando através das portas estava Camila Russo. Genevieve sentiu o braço de Tracy virar pedra sob seus dedos. Camila era tudo que Genevieve não era. Genevieve era humana frágil, uma ex-historiadora de arte de Chicago que tropeçou neste mundo sombrio. Camila era uma vampira de sangue puro, uma relíquia da aristocracia francesa e a ex-amante de Tracy de um século atrás. Mas não foi a presença de Camila que sugou o ar para fora do quarto. Foi sua silhueta. Ela estava vestindo um vestido de seda que se agarrava à sua estrutura deliberadamente, destacando o inegável inchaço de seu estômago. Um suspiro coletivo ondulou através dos vampiros. Procriação entre sua espécie era impossível, um mito perdido para o tempo, ou assim todos pensavam. Camila caminhou direto em direção a eles, seus saltos clicando como uma contagem regressiva. Ela parou 3 pés de distância, ignorando Genevieve inteiramente, seus olhos travados em Tracy. Parece, Camila ronronou sua voz, carregando para as vigas, que a linhagem Vane não terminará com você afinal, Tracy. Genevieve olhou para Tracy, esperando por ele rir, para descartá-lo, para arrancar a garganta de Camila para o insulto. Mas Tracy não se moveu. Ele estava olhando para o estômago dela. Ele estava olhando com um olhar que Genevieve nunca tinha visto. Choque, sim, mas debaixo dele, um brilho de admiração. Ele podia ouvir o batimento cardíaco. Seus sentidos eram superiores. Se fosse uma mentira, ele saberia instantaneamente. O silêncio se estendeu por 10 segundos. 10 segundos que quebraram a vida de Genevieve em antes e depois. Tracy, Genevieve sussurrou. Sua voz estava tremendo. Ele não a respondeu. Ele deu um meio passo em direção a Camila.
É seu? Camila terminou um sorriso cruel brincando em seus lábios vermelhos. Faça a matemática, meu amor. Aquela noite em Paris, quando você pensou que sua pequena humana aqui tinha te deixado, nós cometemos um erro. Ou talvez um milagre. O quarto irrompeu em sussurros. O rei tinha um herdeiro de sangue puro. Genevieve soltou sua mão do braço dele. A perda de contato se sentiu como uma amputação. Ela deu um passo para trás, então outro. Tracy, ela disse mais alto desta vez. Diga a ela que ela está mentindo. Ele finalmente arrancou seus olhos do milagre no útero de Camila e olhou para sua esposa. Mas a hesitação estava lá. Era microscópico, um atraso de segundo dividido. Mas estava lá. Ele estava calculando. Ele era um rei primeiro, um marido segundo. Um herdeiro mudava toda a paisagem política do conselho. Genevieve, espere, ele disse, alcançando-a. Precisamos verificar isso. Verificar, não negar. Você dormiu com ela. Genevieve disse, sua voz oca, quando estávamos em uma pausa em Paris. Foi um momento de fraqueza, Tracy disse, sua voz caindo para aquela madeira perigosamente comandadora. Não significou nada. Ela está carregando seu filho, Tracy. Isso não é nada. A voz de Genevieve rachou. Ela viu a pena nos olhos dos outros vampiros. O animal de estimação humano estava sendo substituído. A verdadeira rainha tinha retornado. Camila riu suavemente. Volte para seus livros, menininha. Os adultos têm um império para assegurar. Tracy virou-se para Camila, suas presas descendo ligeiramente. Vigia sua língua. Mas ele não a comandou a sair. Ele não a expulsou. Isso foi o suficiente. Genevieve percebeu com uma clareza que doeu pior que dor física que ela era agora uma responsabilidade. Se aquela criança fosse real, Genevieve era um obstáculo para a sucessão. Neste quarto cheio de monstros, ela não era mais a rainha. Ela era o jantar. Eu preciso de ar, Genevieve ofegou. Jen, fique aqui, Tracy comandou. Não saia do meu lado. Eu preciso do banheiro feminino. Ela mentiu. Ela virou e se afastou. Ela não correu. E correr aciona o instinto do predador para caçar. Ela caminhou com uma calma que ela não sentia, passando pelos olhos fixos da elite de Nova York, passando pelo detalhe de segurança e para o corredor de mármore. Assim que ela virou a esquina, ela chutou seus saltos. Ela não foi ao banheiro. Ela correu para o elevador de serviço. Ela tinha sua bolsa de emergência no guarda-volumes. Um hábito que Tracy tinha provocado ela sobre uma coisa humana de Paraparium. Tinha dinheiro, um telefone descartável e uma adaga de prata. Ela atingiu o saguão, pegou seu casaco e desapareceu na noite chuvosa de Manhattan. Ela não pegou a limusine. Ela não chamou um Uber. Ela caminhou 3 quarteirões e desceu para o metrô, desaparecendo nas veias da cidade. Pelo tempo que Tracy percebeu que ela não estava voltando, Genevieve já era um fantasma. A campainha acima da porta do restaurante de S tilintou, trazendo uma rajada de calor seco, empoeirado com ela. Mais café, querida. Genevieve, agora usando o nome Natalie Vance, forçou um sorriso enquanto ela reabastecia a caneca do caminhoneiro na cabine 4. Seu cabelo, uma vez longo e loiro, estava agora tingido de um preto químico afiado e cortado em um bob. Ela vestia um avental azul manchado que cheirava a gordura de bacon e cigarros velhos. Obrigado, Nat, o caminhoneiro grunhiu. Ela se moveu eficientemente, limpando o balcão. Suas mãos eram mais ásperas agora. Os anéis Cartier tinham ido há muito tempo, penhorados em uma loja obscura em St. Louis. Tinha sido 8 meses. 8 meses de dormir em motel com políticas de somente dinheiro. 8 meses de olhar por cima do ombro. 8 meses de suprimir a dor de coração que ameaçava engoli-la inteira. Ela tinha aprendido a se esconder. Ela conhecia o alcance de Tracy. Vine Global tinha olhos em todos os lugares. Câmeras, satélites, rastreadores financeiros. Mas vampiros tinham uma fraqueza.
Eles confiavam demais em tecnologia e laços de sangue. Eles subestimavam os vastos espaços vazios da América. Ela tinha escolhido Wyoming porque a densidade populacional era baixa e a luz do sol era dura. Vampiros odiavam Wyoming. Ela entrou na cozinha de trás, despejando a cafeteira. O dono, um homem em seus 60 anos que não fazia perguntas, olhou para cima da grelha. Você está bem, criança? Você parece pálida. Só uma dor de cabeça, ela disse. Não era uma dor de cabeça. Era a náusea. Ela colocou uma mão em seu estômago. A ironia era tão cruel, se sentia como uma piada cósmica. 3 semanas depois que ela deixou Nova York, ela tinha feito um teste em um banheiro de posto de gasolina em Kentucky. Positivo. Ela não estava apenas escondendo a si mesma. Ela estava escondendo o filho dele. Se Tracy descobrisse, ele não a arrastaria de volta apenas. Ele a trancaria na torre de sua cobertura e nunca a deixaria ver o filho novamente. E Camila? Se Camila soubesse que Genevieve estava carregando um herdeiro legítimo, um concebido em amor, não um triste político, ela enviaria assassinos para cortar o bebê para fora dela. Genevieve tocou o medalhão de prata em volta de seu pescoço. Ele estava cheio de ervas de vaim e sálvia que mascaravam seu cheiro. Uma bruxa local em Nova Orleans tinha vendido para ela por seu último brinco de diamante. Ele não pode me encontrar, ela disse a si mesma. Ele pensa que eu estou na Europa. Eu plantei a trilha digital eu mesma. De repente, o restaurante ficou quieto. Não era a pausa normal na conversa. Era aquele silêncio pesado, sufocante, que ela não tinha sentido desde o Hotel Pierre. Genevieve congelou suas costas para a sala de jantar. O cabelo em seus braços se levantou. A pressão do ar no quarto caiu. Não, é impossível. Mesa para um, uma voz disse. Não era Tracy. A voz era mais suave, mais leve, mas tão perigosa. Genevieve agarrou a borda da pia até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela conhecia aquela voz. Era Lucian Cross, chefe de segurança de Tracy, o melhor rastreador no mundo vampiro. Sente-se onde quiserem, pessoal, chamou, alheio ao predador caminhando através de seu chão de linóleo. O coração de Genevieve martelou contra suas costelas como um pássaro preso. Ela não podia virar. Se ela virasse, ele veria seu rosto. Mesmo com o cabelo, mesmo com o peso que ela tinha ganhado da gravidez, ele saberia. Ela precisava sair pela porta de trás. Ela pegou uma caixa de garrafas de refrigerante vazias, fingindo estar ocupada. Sal. Levando os vazios para fora, ela murmurou, mantendo sua cabeça baixa. Certo, Nat. Ela empurrou através das portas de metal balançantes para o beco. O sol estava se pondo, lançando longas, roxas machucadas sombras através do cascalho. Ela derrubou a caixa e correu. Ela conseguiu chegar ao seu Honda Civic batido estacionado um quarteirão de distância. Suas mãos estavam tremendo tão mal que ela deixou cair suas chaves. Droga! Ela sibilou, apressando-se para pegá-las na terra. Você sabe, uma voz falou das sombras do prédio atrás dela. O rei vai ficar muito descontente que você está dirigindo um pedaço de lixo como este. Genevieve congelou de joelhos. Lucene saiu das sombras. Ele estava vestindo um terno de grife que parecia ridículo em Cody, Wyoming. Ele olhou para ela com uma mistura de pena e admiração profissional. Olá, Genevieve. Ela se levantou lentamente, sua mão flutuando para o bolso, onde ela mantinha um pequeno frasco de água benta, misturada com spray de pimenta. É Natalie. Nós checamos o passaporte falso em Ohio. Fofo, Lucien inexpressivo disse. Ele deu um passo para frente. Ele está rasgando o mundo em pedaços, você sabe. Ele não se alimentou direito em 6 meses. Ele está perdendo a cabeça. Ele tem uma nova esposa para confortá-lo. Genevieve cuspiu a raiva, dando a ela força. E um novo bebê. Lucene inclinou a cabeça. É isso que você pensa? Eu a vi, Lucene. Eu vi o estômago. As coisas nem sempre são o que parecem na política da corte. Luciene disse enigmaticamente.
Mas isso não importa. Minhas ordens são para trazê-la para casa ilesa. Por favor, não me faça usar força. Você sabe que não pode me superar. Eu não vou voltar. Ela disse recuando em direção à porta do carro. Você não tem escolha. Eu tenho. Genevieve puxou o frasco do bolso e o quebrou no chão entre eles. A água benta vaporizou no asfalto quente, criando uma barreira momentânea de névoa ardente que vampiros não podiam atravessar sem queimar seus olhos. Lucien sibilou, protegendo seu rosto. Genevieve. Naquele segundo dividido, ela não entrou no carro. Era o que ele esperava. Em vez disso, ela correu pela rua, mergulhando na movimentada loja de departamentos em frente ao beco, misturando seu cheiro com as dúzias de turistas comprando equipamento de camping. Ela saiu pela saída de trás da loja, fez uma ligação direta em uma velha picape, uma habilidade que ela aprendeu no Tennessee, e fugiu com ela para a estrada. Ela observou no espelho retrovisor enquanto Lucier emergia da loja olhando ao redor. Ele tirou seu telefone. Ele não estava perseguindo-a. Ele estava ligando para ele. A caça não era mais fria. O rei sabia onde ela estava. Genevieve pressionou o pedal do acelerador até que o motor gritou. Ela tinha que chegar ao santuário em Seattle. Era o único lugar restante. Genevieve dirigiu até que seus olhos ardessem e suas mãos se contorcessem em garras ao redor do volante da picape roubada. Ela não parou para comer. Ela não parou para dormir. Ela só parou para gasolina, pagando, e amassou contas, e mantendo seu rosto escondido sob um boné de beisebol que ela tinha roubado de um posto de caminhões em Montana. Cada milha que ela colocava entre si e Wyoming parecia uma mentira. Ela não estava superando-o correndo. Ela podia senti-lo. Era uma sensação única para aqueles que tinham sido amados por um vampiro do calibre de Tracy. Era um peso fantasma em seu peito, uma carga estática no ar. Ele estava vindo e ele estava zangado. Pelo tempo que o horizonte cinza e choroso de Seattle apareceu, a chuva estava caindo em lençóis. Era perfeito. Seattle era uma cidade santuário para o sobrenatural. A pesada cobertura de nuvens e a garoa constante permitiam aos vampiros se moverem mais livremente durante o dia. Era perigoso, mas era o único lugar com interferência mágica suficiente para mascarar sua localização, mesmo que apenas por algumas horas. Ela abandonou o caminhão em um estacionamento de longa duração no aeroporto SeaTac para despistar, então pegou um táxi em dinheiro para a cidade. Ela estava indo para o Velvet Rope, um clube de jazz de alta qualidade no distrito de Pioneer Square. Era um terreno neutro administrado por um corretor chamado Silas. Se alguém pudesse escondê-la, era ele. Genevieve tropeçou para fora do táxi, o capuz de seu casaco grande puxado para baixo. O clube estava fechado ao público a esta hora, mas o segurança, um homem gigantesco com olhos que refletiam a luz como os de um gato, reconheceu o cheiro de desespero. Ele a deixou entrar sem uma palavra. Dentro do clube cheirava a bourbon caro e magia antiga. Silas estava sentado no bar cuidando de um uísque puro. Ele era um feiticeiro que parecia um banqueiro de Wall Street, terno impecável, cabelo prateado, sorriso perigoso. Genevieve, Silas disse, não virando. Você parece terrível e você cheira a cachorro molhado e medo. Eu preciso de um quarto, Silas. Ela ofegou, agarrando as costas de uma cadeira de veludo para ficar de pé. Subterrâneo, forrado de chumbo, protegido agora. Silas virou suas sobrancelhas se levantando. O rei colocou uma recompensa em você, querida. Uma enorme. Viva e ilesa, o pôster diz. Mas a soma é o suficiente para comprar uma pequena ilha. Se você me entregar, Genevieve disse, sua voz tremendo, mas seus olhos duros. Ele vai te matar por atrasá-lo. Se você me esconder, eu posso te pagar o dobro do que ele está oferecendo assim que eu tiver acesso às minhas contas offshore. Era um blefe.
Ela não tinha acesso. Mas Silas não sabia disso. Silas a estudou por um longo momento. Então seu olhar caiu para o estômago dela. Seus olhos se arregalaram. Oh, ele sussurrou. Oh, isso complica as coisas. O rei não sabe, sabe? Não, ela disse, e ele não pode. Silas acenou com a cabeça, um respeito recém-descoberto em seus olhos. Quarto 4 no porão. As proteções são fortes o suficiente para esconder um titã. Vá. Genevieve não esperou. Ela desceu apressadamente a escadaria em espiral para a segurança fresca e úmida do bunker subterrâneo. Ela trancou a pesada porta de ferro, desabou na cama. E, finalmente, depois de 2 dias correndo, ela chorou. Tracy Vane estava de pé pela janela de seu Gulfstream G650. A cabine estava silenciosa. Sua equipe, 3 assistentes e 2 guarda-costas, estavam aterrorizados para respirar muito alto. Tracy não tinha se alimentado em 2 dias. A fome era uma dor surda em suas gengivas, mas a raiva era um fogo rugindo em seu peito. Seu telefone zumbiu. Era Lucienne. Nós encontramos o caminhão em SeaTac. A voz de Lucienne veio através nítida e eficiente. Ela está em Seattle, a trilha esfria no centro, provavelmente Pioneer Square. Silas opera lá. Tracy desligou sem uma palavra. Ele olhou para as nuvens. Por que você corre, Genevieve? A pergunta o assombrava. Sim, Camila tinha retornado. Sim, a situação era complicada. Mas Genevieve realmente pensava tão pouco dele. Ela pensava que ele a jogaria de lado como um brinquedo usado. Ele tinha passado 400 anos construindo um império de aço e sangue. Mas a única vez que ele se sentiu vivo foi quando ela estava no quarto. E ela o tinha deixado. Ela tinha escolhido correr em vez de lutar por ele. Isso doeu mais do que a traição de qualquer membro do conselho. Senhor, a voz do piloto estalou no intercomunicador. Estamos começando nossa descida para Boeing Field. Eta 15 minutos. Tracy ajustou seus punhos. O predador nele estava emergindo, empurrando o homem civilizado para o lado. Ele rasgaria Seattle tijolo por tijolo se ele tivesse que fazê-lo. A atmosfera em Pioneer Square mudou no momento em que o comboio de SUVs pretos de Tracy rolou sobre os paralelepípedos. As luzes da rua piscaram. O vento se intensificou, uivando pelos becos. Dentro do bunker, Genevieve acordou com um suspiro. Ela se sentiu como a pressão do ar caindo antes de um tornado. O gosto elétrico pesado de ozônio encheu sua boca. Ele está aqui. Ela saltou da cama, recuando para o canto mais distante do quarto. Ela pegou a adaga de prata que ela ainda carregava. Era inútil contra ele. Ele era muito rápido, muito forte, mas isso a fazia se sentir menos como uma vítima. Bum! O som das pesadas portas de carvalho do clube no andar de cima sendo arrombadas reverberou pelas tábuas do chão. Então veio o silêncio. Ela podia ouvir as vozes abafadas no andar de cima. Silas suave e diplomático. Tracy baixo e aterrorizante. Eu não estou com humor para jogos, feiticeiro. A voz de Tracy desceu pelo duto de ventilação, fraca mas distinta. Eu posso sentir o cheiro do perfume dela. Baunilha e chuva. Ela está aqui. Eu tenho muitos clientes, Vossa Majestade. Silas respondeu. A confidencialidade do cliente é a pedra angular de... Houve um estalo nauseante, o som de madeira estilhaçando e um suspiro de dor. Não me teste, Tracy rosnou. Abra o porão. O coração de Genevieve martelou contra suas costelas. Ela olhou para a porta de ferro. Ela era reforçada com magia. Mas Tracy era um original. Magia era um aborrecimento para ele. Não uma barreira. Passos. Passos lentos, deliberados descendo a escada em espiral. Claque, claque, claque. Eles pararam bem em frente à sua porta. Genevieve parou de respirar. Ela segurou a adaga com as 2 mãos, apontando-a para a porta. Genevieve. Sua voz veio através do ferro suave e devastadoramente íntima. Abra a porta. Ela não respondeu. Eu sei que você está aí.
Eu posso ouvir seu coração. Ele está batendo como um beija-flor. Uma pausa. Abra, ou eu a arrancarei de suas dobradiças. Vá embora, ela gritou, as lágrimas finalmente transbordando. Volte para sua amante. Volte para seu herdeiro. Silêncio. Então o metal da porta gemeu. As dobradiças guincharam em protesto. Com um som como um tiro, a fechadura estalou. A pesada porta de ferro se abriu. Tracy estava na porta. Ele parecia destruído. Sua gravata estava desfeita. Seu cabelo despenteado, seus olhos selvagens com uma mistura de fome e alívio. Ele deu um passo para dentro do quarto e o espaço de repente pareceu muito pequeno. Genevieve pressionou suas costas contra a parede fria de concreto, levantando a faca. Fique para trás. Tracy parou. Ele olhou para a faca e então para o rosto dela. Ele não parecia zangado mais. Ele parecia despedaçado. Você usaria isso em mim? Ele perguntou, sua voz mal um sussurro. Depois de tudo, você destruiu tudo, ela cuspiu. Você a deixou entrar. Você a deixou tomar meu lugar. Ela não tomou nada. Tracy rugiu o volume repentino, fazendo Genevieve estremecer. Ele deu um passo mais perto, ignorando a lâmina. Ela é o passado. Você é o futuro. Você é minha esposa. Eu sou um inconveniente. Genevieve gritou de volta. Ela está carregando o herdeiro Vane. Eu sou apenas o animal de estimação humano que você... Ela se interrompeu quando uma onda de tontura a atingiu. O estresse, a falta de comida, o terror. Era demais. O quarto girou. Tracy estava lá em um borrão de movimento. Antes que ela pudesse atingir o chão, seus braços estavam ao redor dela, segurando-a. A faca caiu inutilmente no concreto. Ele a segurou firmemente contra seu peito, enterrando seu rosto em seu pescoço, inalando seu cheiro desesperadamente. Eu pensei que tinha te perdido, ele murmurou em seu cabelo. Eu pensei que você estava morta. Genevieve tentou empurrá-lo para longe, mas seu corpo atraiu. Ela derreteu nele. Era instinto. Ele era sua segurança. Me solte, ela soluçou fracamente. Nunca, ele rosnou. Você está vindo para casa. Ele recuou ligeiramente para olhá-la, suas mãos agarrando seus ombros. Ele escaneou o rosto dela, procurando por ferimentos. Então seu olhar viajou para baixo. Ele congelou. Suas mãos escorregaram de seus ombros para sua cintura e então tentativamente para seu estômago. Genevieve parou de respirar. Ela vestia um suéter largo, mas ele estava tocando-a. Ele podia sentir a mudança em seu corpo. Mais importante, ele podia ouvir. Os olhos de Tracy se arregalaram. O vermelho esmaecido de suas íris se espalhou para um preto puro atordoado. Ele ficou completamente imóvel, sua cabeça inclinando-se ligeiramente, ouvindo o segundo ritmo fraco tamborilar sob seu próprio batimento cardíaco. Tum, 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 tum. Ele olhou para ela, e a expressão em seu rosto era de absoluto e aterrorizante espanto. Genevieve, ele engasgou. O que é isso? O silêncio no porão era mais pesado que o oceano. Tracy estava de joelhos agora. O rei dos vampiros, o flagelo da Europa, o CEO da Vine Global, estava ajoelhado em um chão de concreto sujo, suas mãos pairando sobre o estômago de sua esposa como se fosse feito de vidro sagrado. Diga-me, ele exigiu, mas sua voz carecia de seu comando usual. Estava tremendo. É? Genevieve desabou contra a parede, deslizando para baixo até que ela estava sentada em frente a ele. Não havia sentido em mentir. Não mais. Sim, ela sussurrou. Tracy soltou uma respiração que soou como um soluço. Ele encostou sua testa contra o estômago dela. Como? Como isso é possível? Eu não sei, ela disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu descobri 3 semanas depois que eu saí. Eu pensei que se você soubesse, você pegaria o bebê e o daria a Camila para criar, ou você me trancaria. A cabeça de Tracy se ergueu.
Seus olhos estavam em chamas com uma fúria fria e letal, não para ela, mas para a ideia. É isso que você pensa de mim? Que eu roubaria nosso filho? Que eu deixaria ela tocar o que é nosso? Ela tem o dela? Genevieve gritou, encontrando sua força novamente. Ela entrou naquele salão de baile. Grávida do seu filho, Tracy, não negue. Tracy se levantou, andando pelo pequeno quarto como um tigre enjaulado. Ele passou uma mão pelo cabelo, rindo amargamente. Camila, aquela bruxa. Ele se virou para Genevieve, seu rosto sério. Camila não está grávida do meu filho, Genevieve. Genevieve piscou. Eu vi. Todos viram. Você não negou. Eu não neguei porque eu precisava saber como ela estava fazendo isso. Tracy explicou, sua voz dura. Vampiros não podem procriar. É uma impossibilidade biológica. A única razão para isso, ele gesticulou para o estômago de Genevieve, estar acontecendo é porque você é humana. Você é a variável. Mas Camila, ela está morta há 300 anos. Seu útero é pó, mas ela parecia encanto. Tracy cuspiu. Magia de sangue sombria. Ela não está grávida, Genevieve. Ela está carregando um parasita, um construto feito de sangue e sombras projetado para imitar a vida. É um golpe. Ela queria desestabilizar o conselho, alegar que tinha um herdeiro e me forçar a abdicar ou casar com ela para assegurar a linhagem. Genevieve o encarou, seu mundo inclinando-se em seu eixo. É falso. É uma mentira, Tracy confirmou. Eu suspeitei naquela noite. É por isso que eu hesitei. Eu precisava aproximá-la para expô-la. Mas então você correu. Ele olhou para ela com olhos doloridos. Você correu e eu não pude te perseguir imediatamente, porque se eu deixasse o conselho naquela noite sem provar sua fraude, ela teria tomado o trono pela manhã. Eu passei os últimos 8 meses desmantelando a mentira dela peça por peça, enquanto minha equipe de segurança rasgava o mundo procurando por você. Ele se ajoelhou diante dela novamente, pegando suas mãos frias nas dele. Eu nunca a toquei, Genevieve. Não desde o dia em que eu te conheci. Não há amante. Não há outro herdeiro. Há apenas você e este milagre. Genevieve procurou em seus olhos. Ela viu a verdade lá. Tracy era implacável. Sim, mas ele não era um mentiroso. Um soluço irrompeu de seu peito. Uma mistura de alívio e trauma persistente. Eu estava com tanto medo, Tracy. Eu estava tão sozinha. Eu sei, ele a acalmou, puxando-a para seus braços novamente. Eu sei, e eu passarei o resto da eternidade compensando isso. Mas agora, temos que ir. Ir para onde? Para casa, Tracy disse, levantando-se e puxando-a com ele. Camila sabe que você é a verdadeira ameaça agora. Se ela descobrir sobre este bebê, um herdeiro real, ela não apenas tentará te substituir, ela tentará te matar. Como se invocadas por suas palavras, as luzes no bunker piscaram e morreram. Escuridão total. Tracy enrijeceu seu braço, apertando-o ao redor da cintura de Genevieve como uma faixa de aço. Tarde demais. Uma risada baixa e zombeteira ecoou pelos dutos de ventilação. Não era Silas. Tão tocante, a voz de Camila flutuou pela escuridão, soando como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. A reunião do século. Eu quase derramei uma lágrima. Genevieve ofegou. Ela está aqui. Ela me rastreou. Tracy rosnou, seu corpo vibrando com tensão. Eu fui descuidado. Minha pressa em te encontrar a levou direto para nós. Silas, Genevieve sussurrou. Morto. A voz de Camila respondeu. Ou desejando que estivesse. Ele deu uma boa luta para um feiticeiro. A pesada porta de ferro que Tracy havia quebrado de repente se fechou. O som de uma pesada fechadura mágica deslizando para o lugar ecoou no pequeno quarto. Você está presa, querida, Camila arrulhou. E eu trouxe amigos. Todo o setor ocidental do conselho está lá fora. Eu disse a eles que você enlouqueceu, Tracy.
que você está abrigando uma fugitiva humana que tentou assassinar a futura rainha. Eles estão se preparando para incendiar o prédio. Genevieve agarrou a lapela de Tracy. Fogo, ela sussurrou. Vampiros eram difíceis de matar, mas o fogo era o grande igualador. Temos que sair, Tracy disse, sua voz calma, mas urgente. Ele escaneou o quarto com sua visão noturna. Não havia outra saída, apenas o duto de ventilação e a porta selada. Camila, Tracy rugiu. Se você tocá-la, eu a esfolarei viva. Ameaças vazias de um rei deposto. Ela riu. Você tem 5 minutos antes que os incendiários disparem. Aproveite sua lua de mel. O cheiro de fumaça começou a vazar por baixo da porta. Tracy olhou para Genevieve. Ele segurou o rosto dela. Você confia em mim? Sim, ela disse, e ela realmente quis dizer. Eu vou ter que fazer algo perigoso, ele disse. Eu não posso quebrar aquela porta. Ela a selou com magia de sangue. Mas o chão, ele olhou para baixo. Nós estamos em um porão. Abaixo de nós está o antigo subterrâneo de Seattle, as ruínas da cidade original. Você quer quebrar o chão? Genevieve perguntou. Eu vou quebrar o chão, ele corrigiu. Ele a posicionou no canto, protegendo seu corpo com o dele. Agarre-se a mim firmemente. Tracy fechou os olhos, reunindo sua força. O ar ao redor dele começou a se distorcer. Ele estava canalizando cada grama de seu poder antigo em um único golpe físico. Ele levantou o punho. Agora ele atingiu o concreto. O som foi ensurdecedor. O prédio inteiro tremeu. O chão sob eles não apenas rachou, ele explodiu. Genevieve gritou quando o chão cedeu. Eles caíram na escuridão, rolando para as ruínas úmidas e esquecidas da velha Seattle. Justo quando o teto acima deles irrompeu em chamas laranja. Eles atingiram o chão lamacento com força. Tracy levou o impacto principal, gemendo enquanto os detritos choviam ao redor deles. Tracy! Genevieve correu até ele na escuridão. Eu estou bem. Ele tossiu, levantando-se e espanando seu terno. Apenas algumas costelas quebradas. Elas vão curar em 1 minuto. Ele a puxou para cima. Nós não estamos seguros ainda. Estamos nos túneis. Camila enviará caçadores para cá. Precisamos continuar em movimento. Genevieve pegou a mão dele. Estava quente. Pela primeira vez em 8 meses. Ela não estava correndo sozinha. Onde nós vamos? Ela perguntou. Tracy olhou para os túneis escuros e sinuosos que se estendiam como um labirinto. Seus olhos brilhavam um carmesim protetor feroz. Nós caçamos, ele disse. Ela quer uma guerra. Eu darei a ela uma guerra. O mundo sob Seattle era um túmulo de tijolo e podridão. Genevieve tropeçou em uma pilha de madeira centenária, sua respiração vindo em suspiros irregulares. O ar lá embaixo era espesso com o cheiro de terra molhada e fumaça antiga. Não havia luz, exceto pelo musgo bioluminescente fraco que se agarrava às paredes úmidas e o ocasional piscar de uma lanterna moribunda que ela havia encontrado no bolso de Tracy. Continue em movimento, Tracy insistiu. Sua voz estava tensa, forçada. Ele estava se apoiando pesadamente nela. A queda havia causado mais danos do que ele admitia. Embora suas costelas tivessem se unido novamente, a energia necessária para curar, combinada com sua fome severa, o havia esgotado. Sua pele estava cinza, sua temperatura caindo para igualar o ar frio dos túneis. Eles estão vindo, Genevieve sussurrou, olhando de volta para o vazio negro como piche atrás deles. Ela podia ouvi-los, não com ouvidos de vampiro, mas com o instinto primal da presa, o chapinhar de botas em poças, os assobios baixos e tagarelas que os caçadores de Camila usavam para coordenar. Estes não eram guardas de segurança comuns. Estes eram os faixas vermelhas, uma guilda mercenária de vampiros do leste europeu conhecida por sua brutalidade. Precisamos de um ponto de estrangulamento, Tracy disse, suas pernas vacilando ligeiramente. Eu não posso lutar contra eles no aberto. Não assim.
Eles se arrastaram pela carcaça oca de um antigo banco vitoriano, suas janelas de caixa ainda intactas, cobertas por um século de sujeira. Eles se esconderam no que costumava ser um cofre, a pesada porta de aço pendurada em suas dobradiças. Genevieve guiou Tracy até o chão. Ele se escorou contra a parede de metal, sua cabeça caindo para trás. Seus olhos estavam semicerrados, o brilho vermelho diminuindo para um marrom doentio. Tracy, ela disse, ajoelhando-se diante dele. Ela tocou o rosto dele. Era como tocar mármore. Você está morrendo de fome. Eu estou bem, ele mentiu, suas presas alongando-se involuntariamente enquanto ele falava. Eu só preciso de um momento. Você está morrendo, ela corrigiu. Você usou todas as suas reservas para quebrar o chão. Um assobio ecoou do túnel lá fora. Mais perto, talvez 50 jardas, Genevieve fez uma escolha. Ela arregaçou a manga do seu suéter. Não. Tracy rosnou, tentando afastá-la. Suas mãos tremeram. Genevieve, não. Você está grávida. É muito perigoso. É só um pouco, ela disse, sua voz tremendo mais firme. Apenas o suficiente para nos tirar daqui. Se você não se alimentar, eles nos matarão a ambos. E eles matarão o bebê. Ela puxou a adaga de prata de sua bota. Antes que ele pudesse impedi-la, ela fez um corte limpo e raso em seu antebraço. O cheiro atingiu o pequeno cofre como um golpe físico. Para um vampiro faminto, o cheiro de sangue humano fresco, oxigenado, é mais alto do que um tiro. O corpo inteiro de Tracy ficou rígido. Um rosnado baixo e gutural rasgou sua garganta. Ele olhou para a ferida, suas pupilas dilatando até que seus olhos fossem poças negras. Beba! Ela comandou, empurrando seu braço em direção à boca dele. Essa é uma ordem, Tracy. Ele olhou para ela, lutando contra o monstro dentro dele com cada grama de sua vontade. Se eu perder o controle, você não perderá. Eu confio em você. Com um soluço áspero, ele agarrou seu braço. Ele não mordeu. Ele simplesmente pressionou a boca no corte que ela havia feito, bebendo o sangue que brotava. Genevieve ofegou com a sensação. Não era doloroso, mas era exaustivo. Ela sentiu uma onda de tontura. Ela observou a cor inundar de volta o rosto de Tracy. O cinza recuou, substituído por um rubor de vitalidade. Seus músculos incharam, a tensão retornando à sua estrutura. Ele bebeu por exatamente 10 segundos. Então, com um esforço sobre-humano, ele se afastou. Ele lambeu a ferida, sua saliva, selando o corte instantaneamente, deixando apenas uma fraca cicatriz branca. Ele olhou para ela, seus olhos agora um carmesim elétrico flamejante. Ele parecia aterrorizante. Ele parecia um rei. Fique aqui, ele sussurrou, sua voz vibrando com poder. Onde você vai lembrá-los quem eu sou? Tracy se levantou e saiu do cofre. Genevieve se encolheu no canto, segurando seu braço. Ela ouviu os caçadores entrarem nas ruínas do banco. Ele está aqui. Uma voz rouca gritou em russo. Eu sinto o cheiro do sangue. Espalhem-se. Flanquear. O comando foi interrompido por um som molhado de rasgo. Então os gritos começaram. Não foi uma luta, foi um massacre. De seu esconderijo, Genevieve viu flashes de movimento, sombras movendo-se mais rápido do que o olho podia rastrear. Ela ouviu o estalo de ossos e os gritos aterrorizados dos mercenários quando eles perceberam que não estavam caçando um fugitivo. Eles estavam presos na escuridão com um predador ápice. Um dos caçadores, um homem enorme com uma cicatriz no rosto, tropeçou no cofre tentando recarregar uma espingarda. Ele viu Genevieve. Ele sorriu, sangue escorrendo de seu nariz. Bem, olha... Uma mão disparou da escuridão atrás dele. A mão de Tracy. Ela perfurou direto o peito do mercenário, agarrando sua espinha. Tracy entrou na luz. Seu terno rasgado, seu rosto salpicado com sangue de vampiro preto. Ele jogou o mercenário de lado como um boneco de pano.
Ele olhou para Genevieve, seu peito ofegando. O caminho está livre. Há mais? Ela perguntou, levantando-se em pernas trêmulas. Dezenas, Tracy disse. Mas eles hesitarão agora. O medo é uma poderosa tática de atraso. Venha, precisamos chegar à orla. Eles se moveram mais rápido agora. Tracy a carregou pelas piores seções, saltando sobre túneis desabados e navegando o labirinto com memória perfeita. Eles emergiram 20 minutos depois, através de uma grade enferrujada em um beco perto do Pike Place Market. O ar noturno fresco e salgado do Oceano Pacífico atingiu seus rostos, mas eles não estavam seguros. De pé no final do beco, silhueta contra as luzes da rua, estava uma figura solitária, Lucian. Ele não estava segurando uma arma. Ele estava segurando um telefone. Tracy colocou Genevieve atrás dele, suas garras se estendendo. Lucian, eu esperava mais de você do que se juntar a um usurpador. Lucian não atacou. Ele olhou para Tracy, então para Genevieve, então para o estômago dela. Ele parecia cansado. O conselho está se reunindo no Space Needle ao amanhecer. Lucien disse baixinho. Camila está apressando a votação. Ela afirma que você matou Genevieve em um acesso de raiva e fugiu. Ela está apresentando evidências da morte de Genevieve. Tracy fez uma pausa. Por que você está me dizendo isso? Lucien virou a tela do telefone. Ela mostrava uma transmissão ao vivo da sala do conselho. Camila estava lá parecendo lamentosa vestindo preto. Por quê? Luciene disse. Eu verifiquei os registros médicos que ela forneceu para a gravidez dela. Os registros de data e hora estavam errados, e ela insultou minha inteligência. Lucian guardou seu telefone. Minha lealdade é ao trono, não à pessoa sentada nele, mas à linhagem. Se ela está fingindo um herdeiro e você tem R$1, então ela é uma traidora. Luciene se afastou, abrindo um caminho para um sedã preto estacionado no meio-fio. O carro é blindado, Luciene disse. Há uma troca de roupas no porta-malas. Se você dirigir rápido, pode chegar a tempo para a votação. E se isso for uma armadilha? Tracy perguntou. Então você pode me matar. Luciene disse simplesmente. Mas se você não for, ela vence por padrão. Tracy olhou para Genevieve. Era uma aposta. Nós vamos, Genevieve disse. Eu terminei de correr. O Space Needle tinha sido alugado para um café da manhã corporativo privado. Na realidade, o restaurante giratório estava cheio com os 50 vampiros mais poderosos da América do Norte. O clima era sombrio. Camila Russo estava no pódio, uma visão de beleza trágica. Ela enxugou os olhos secos com um lenço de renda. Ele foi um grande homem uma vez, Camila disse aos anciãos do conselho. Mas sua obsessão com aquela humana, isso o enlouqueceu. Quando eu o informei de nosso filho, ela pousou uma mão em seu estômago. Ele enlouqueceu. Ele matou a garota humana em um acesso de raiva ciumenta e fugiu. Ele é incapaz de governar para a segurança de nossa espécie e para o futuro desta criança. Eu peço que transfiram a coroa para mim. Os anciãos murmuraram. Lord Sterling, o chefe da seita americana, se levantou. A evidência é condenatória, Camila. Se ele realmente matou a garota, ele fez. Sim, Camila mentiu suavemente. Nós encontramos o sangue dela no quarto do hotel. Então não temos escolha, Sterling suspirou. Todos a favor de despojar Trace Vane de seu título e sentenciá-lo à morte à revelia? Mãos começaram a se levantar uma por uma. As portas do elevador no centro do quarto tilintaram. Todos congelaram. Os elevadores tinham sido bloqueados. As portas deslizaram abertas. Tracy Vane saiu. Ele estava limpo usando um terno novo cortesia do porta-malas de Lucien, embora ele ainda parecesse perigoso e exausto. Mas foi quem estava segurando a mão dele que fez o quarto suspirar. Genevieve saiu ao lado dele. Ela estava viva e ela estava visivelmente, inegavelmente grávida. Desculpe o atraso. A voz de Tracy cortou o silêncio como uma navalha. O trânsito estava um inferno. O rosto de Camila empalideceu.
Pela primeira vez, sua máscara escorregou. Isso, isso é um truque. Um encanto, é? Tracy desafiou. Ele conduziu Genevieve para o centro do quarto. Os anciãos se separaram como o mar vermelho. Lord Sterling, Tracy disse, acenando para o ancião. Você se lembra do cheiro da minha esposa? Você a conheceu em Londres. Sterling se aproximou de Genevieve. Ele farejou o ar. Ele olhou para o estômago dela. Seus olhos se arregalaram. Ela está viva. E pelo sangue, ela carrega a vida. Impossível, Camila guinchou. Ela é humana. É uma impossibilidade biológica. E ainda assim, Genevieve falou, sua voz soando clara e forte. Aqui estou eu e aqui está você, Camila. Genevieve se virou para encarar a mulher que tinha arruinado sua vida. Ela não estava mais com medo. Ela tinha passado por fogo e escuridão. Uma rainha falsa em uma torre de vidro não a assustava. Tracy me diz, Genevieve disse, que gravidezes de vampiros são impossíveis. Então, se eu sou a variável, o elemento humano que torna isso real, o que é você? O quarto se voltou para Camila. Mostre-nos, Tracy comandou. Solte o encanto, Camila. Eu sou a mãe do futuro, Camila gritou, recuando. Guardas, matem-nos, eles são usurpadores. Os guardas, segurança do conselho, não mercenários de Camila, não se moveram. Eles olharam para Lord Sterling. Camila, Sterling disse, sua voz fria, se você está carregando o filho do rei, a distinta assinatura mágica da linhagem Vane seria palpável. Eu sinto isso vindo da humana. Eu não sinto nada vindo de você. Os olhos de Camila dispararam pelo quarto. Ela estava encurralada. Ótimo, ela sibilou, seu rosto contorcido em um desdém. Você quer a verdade? Ela alcançou debaixo de seu vestido e arrancou um pequeno amuleto pulsante de sua coxa. Instantaneamente, o inchaço de seu estômago desapareceu. Sua pele acinzentou ligeiramente. A ilusão se desfez. Não há bebê, Camila cuspiu. Porque quem precisa de um fedelho para governar? Eu sou mais forte do que ele. Eu sou mais inteligente do que ele. Eu construí este conselho enquanto ele brincava de casinha com seu animal de estimação. O tumulto foi imediato. Mentir para o conselho era traição. Fingir um herdeiro era uma sentença de morte. Prendam-na, Sterling ordenou. Mas Camila riu. Era um som agudo e maníaco. Você pensa que eu vim aqui sem uma estratégia de saída? Ela bateu a mão no pódio. Uma runa gravada na madeira brilhou roxo. Bum! As janelas de vidro do deck de observação estouraram. Não de uma explosão interna, mas de drones pairando do lado de fora. Vento e chuva chicotearam para dentro do quarto. O caos irrompeu. As faixas vermelhas! Alguém gritou. Os mercenários de Camila não estavam apenas nos túneis. Eles estavam invadindo a torre. Linhas de rapel dispararam pelas janelas quebradas. Vampiros com rifles de assalto balançaram para dentro do quarto. Matem todos eles! Camila gritou, apontando para Tracy e Genevieve. Não deixem ninguém de pé. Tracy empurrou Genevieve para trás do pesado bar de carvalho. Fique abaixada, Tracy! Ela gritou enquanto ele saltava sobre o bar, derrubando um mercenário no ar. Era anarquia total. Os anciãos do conselho eram poderosos, mas eram velhos e desarmados. Os mercenários estavam preparados para a guerra. Genevieve se encolheu atrás do vidro do bar, quebrando acima dela. Ela viu Lucene deslizar pelo chão, pistolas duplas atirando, derrubando 2 mercenários antes de levar uma bala no ombro. Eles estavam em menor número. Camila estava de pé na janela quebrada, preparando-se para pular para um helicóptero, esperando o que pairava lá fora. Ela estava escapando. Se ela escapasse, ela reuniria suas forças. A guerra duraria anos. Genevieve viu uma garrafa de vodka de alta graduação na prateleira. Ela viu uma vela decorativa piscando no balcão do bar. Ela olhou para Camila, que estava pisando no esqui do helicóptero. Um sorriso triunfante em seu rosto.
Desta vez, não. Genevieve pegou a vodka e a vela. Ela se levantou. Ei, vadia! Genevieve gritou. Camila se virou, surpresa ao ver a humana de pé. Genevieve jogou a garrafa com toda a sua força. Não foi um arremesso perfeito, mas quebrou na lateral da porta do helicóptero, encharcando o vestido de seda de Camila em álcool. Camila olhou para baixo, confusa. Então Genevieve jogou a vela. Ela caiu pelo ar em câmera lenta. Os olhos de Camila se arregalaram. Ela tentou afastá-la, mas a chama pegou os vapores. Camila pegou o fogo como uma tocha. Ela gritou um horrível guincho agudo e tropeçou para trás, caindo do esqui do helicóptero. Ela caiu 400 pés até as ruas de Seattle abaixo. A bola de fogo iluminou o amanhecer cinzento. Os mercenários, vendo seu pagador cair para a morte, hesitaram. Acabou! A voz de Tracy ressoou, cortando o barulho. Ele estava de pé em uma mesa segurando a cabeça decepada do capitão mercenário. Ela está morta. Renda-se ou junte-se a ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os mercenários restantes olharam uns para os outros, então largaram suas armas. Genevieve afundou no chão atrás do bar, sua adrenalina despencando. Ela sentiu uma mão em seu ombro. Ela olhou para cima. Tracy estava lá. Ele estava coberto de sangue, ofegando seus olhos selvagens. Mas quando ele olhou para ela, o monstro desapareceu. Ele se ajoelhou e a puxou para um abraço esmagador. Você, ele sussurrou em seu pescoço, soando tanto aterrorizado quanto impressionado. Você colocou a rainha da França em chamas. Genevieve soltou uma risada trêmula, enterrando o rosto em seu peito. Ela estava no meu caminho. O mundo pensa que Genevieve Vane morreu em um acidente de carro em Seattle. O obituário saiu no New York Times, uma breve e trágica nota de rodapé na história de uma família rica. Na realidade, ela estava sentada em uma poltrona de veludo em uma varanda com vista para os picos congelados dos Alpes, embrulhada em um cobertor que custava mais do que seu antigo apartamento. Tinha sido 6 meses desde a noite em que o Space Needle queimou. A limpeza tinha sido complicada. Com Camila morta, os mercenários das faixas vermelhas se espalharam. Mas o vácuo de poder que ela deixou para trás era perigoso. Tracy havia passado meses reconsolidando seu poder, executando traidores e cimentando seu governo. Ele não era mais apenas um rei. Ele era um tirano para seus inimigos e um anjo da guarda para seus aliados. Lúcia, tendo sobrevivido ao ferimento de bala, era agora o guarda permanente da propriedade. Ele estava de pé junto às portas de vidro, observando o perímetro com a intensidade de um falcão. Você deveria entrar, Genevieve, Lucien disse suavemente. O vento está aumentando. Eu gosto do frio, Lucon. Ela respondeu, repousando sua mão em seu estômago. Estava enorme agora. A gravidez havia acelerado no último trimestre. Os especialistas médicos trazidos vendados de Johns Hopkins disseram que o bebê estava crescendo mais rápido do que uma criança humana deveria. Tracy apareceu na porta. Ele tinha acabado de voltar de uma reunião em Zurique. Ele parecia cansado, mas no momento em que seus olhos pousaram nela, a tensão esvaziou de seus ombros. Como ela está? Tracy perguntou, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Ela está chutando. Genevieve sorriu, pegando a mão dele e colocando-a em sua barriga. Forte. Eu acho que ela está tentando sair. O rosto de Tracy escureceu com aquela mistura familiar de admiração e terror. O batimento cardíaco é forte, demasiado forte. Parece um tambor. Ela é uma lutadora, Genevieve disse, como o pai dela. Eu espero que ela tenha seu coração. Tracy murmurou, beijando seus nós dos dedos. Se ela tiver o meu, Deus ajude o mundo. A peça foi quebrada 3 horas depois. Genevieve acordou gritando. Não era uma contração normal. Parecia que sua coluna estava quebrando. Tracy! Ele estava lá instantaneamente, borrando-se para dentro do quarto antes que seu grito tivesse terminado.
Ele acendeu as luzes, seus olhos arregalando-se enquanto ele via o sangue ensopando os lençóis. Lucienne! Tracy rugiu, sua voz abalando os alicerces da sombra. Chame a doutora Harper. Agora! As próximas 4 horas foram um borrão de caos e terror. A suíte médica na sombra era de última geração, equipada para qualquer cirurgia. Mas a doutora Harper, uma cirurgiã de trauma de 50 anos, severa, que não sabia nada de vampiros até ser contratada, parecia pálida. A pressão arterial dela está caindo muito rápido. A doutora Harper gritou sobre os monitores apitando. Ela está em hemorragia. Precisamos fazer uma cesariana agora. Tracy estava ao lado da cabeça de Genevieve, segurando a mão dela. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas Genevieve podia senti-lo tremendo. Ele podia sentir o cheiro do sangue, muito dele. O animal dentro dele estava rugindo, acionado pelo cheiro, mas seu amor por ela era a jaula que o segurava. Salvem-na, Tracy rosnou para a médica. Se ela morrer, todos vocês morrem. Tracy, pare! Genevieve ofegou, sua visão em túnel. Salve o bebê! Não, ele recusou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não me importo com o herdeiro. Eu me importo com você. Eu esperei 400 anos por você, Genevieve. Eu não farei isso sozinho. Você tem que fazer. Ela sussurrou. Então o monitor deu linha reta. Bip. Nós estamos a perdendo, a doutora Harper gritou. Carrinho de emergência. Tracy congelou. O som do coração de Genevieve, o som que tinha sido sua âncora por anos, parou. O tempo pareceu suspender. Tracy olhou para seu rosto pálido e sem vida. Ele fez uma escolha. Ele mordeu seu próprio pulso, rasgando a veia. Ele forçou seu sangue, sangue antigo e potente de cura para a boca dela. Beba, ele implorou soluçando. Volte para mim, Moyadouxa. Beba. Ao mesmo tempo, a doutora Harper fez a incisão. Um grito perfurou o quarto. Não era o choro suave de um bebê humano. Era alto, exigente e poderoso. A Dor Harper levantou a criança. É uma menina, a médica respirou, olhando para o bebê em choque. O bebê não estava coberto de sangue. Ela estava limpa, e seus olhos, eles estavam bem abertos. Uma íris era o azul suave dos olhos humanos de Genevieve. A outra era uma estrela fraturante de violeta e carmesim, a marca da alta nobreza. Genevieve ofegou. Seu coração gaguejou, então bateu de volta ao ritmo. O sangue de Tracy estava funcionando. A ferida em seu estômago começou a se juntar antes que a médica pudesse sequer costurá-la. Genevieve abriu os olhos. Tracy. Tracy desabou contra a estrutura da cama, segurando a mão dela em sua testa. Ele estava chorando abertamente, o alívio o despedaçando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela está viva. Você está viva. A doutora Harper limpou o bebê e o entregou a Tracy. Ele segurou o pequeno embrulho como se ela pesasse tanto quanto uma montanha. Ele olhou para sua filha, o primeiro híbrido vampiro nascido naturalmente na história. O milagre impossível. Ela olhou para ele, silenciosa e observadora. Ela estendeu uma pequena mão e agarrou seu dedo. Seu aperto era forte, surpreendentemente forte. Como a chamamos? Genevieve sussurrou sua voz, fraca, mas feliz. Tracy olhou para a neve caindo lá fora da janela, então para o fogo nos olhos desiguais de sua filha. Sarafina, ele disse, a ardente, porque ela nasceu do fogo que tentou nos destruir. 6 semanas depois, o berçário foi pintado de um creme suave. Genevieve estava balançando Sarafina para dormir. Tracy estava na porta observando-as. Ele segurava um copo de uísque, mas não o estava bebendo. Ele estava apenas observando, memorizando a imagem. Ele se aproximou e envolveu seus braços ao redor de Genevieve por trás, apoiando o queixo em seu ombro. O conselho enviou um presente, ele disse baixinho. Oh, uma coroa, Tracy disse. Para ela, eles a reconheceram como a princesa do sangue.
Eles estão aterrorizados com o que ela se tornará. Genevieve olhou para Sarafina, que estava dormindo pacificamente, uma pequena presa apenas mal visível contra seu lábio. Estamos seguros? Genevieve perguntou. Tracy beijou seu pescoço. Não, nunca estaremos seguros. O mundo sempre tentará nos tirar isso. Haverá outras Camilas, outros caçadores, outras guerras. Ele fez uma pausa, seus olhos endurecendo no aço frio do rei mais uma vez. Mas que eles venham, Tracy sussurrou na escuridão. Que eles tentem. Eles esqueceram que eu era um monstro antes de ser um pai. E por você também. Eu queimarei o mundo 1000 vezes. Genevieve se inclinou para trás nele, fechando os olhos. Ela não era mais a garota assustada no salão de baile do hotel. Ela era a rainha da noite. Que eles venham, ela concordou. Lá fora, o vento uivou pelos Alpes, mas lá dentro o fogo estava quente, e a família permaneceu inquebrável. E esse é o aterrorizante e bonito fim da história de Genevieve e Tracy, pelo menos por agora. De uma esposa de coração partido fugindo para a noite para a mãe da criatura mais poderosa da Terra, Genevieve provou que às vezes a única maneira de sobreviver a um monstro é amar um. Mas aqui está a verdadeira pergunta para vocês. Se você fosse Genevieve, você teria perdoado Tracy? Ele não trapaceou, mas sua hesitação quase a matou. Você poderia confiar nele novamente? Deixe-me saber nos comentários. Eu realmente quero ver seus debates sobre isso. Se você gostou desta montanha-russa de drama, traição e romance, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para não perder a próxima história. Tem um mistério mais sombrio, ainda mais louco chegando na próxima semana, que envolve um lobisomem bilionário e uma identidade roubada. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir.